Veja, o investimento estrangeiro no agro brasileiro, a gente tem que ver por dois aspectos diferentes. A gente tem o lado do investimento privado, que é extremamente bem-vindo, o investimento que melhora a infraestrutura, o investimento que traz mais oportunidades, o investimento que tem acontecido muito fortemente nos últimos 2, 3 anos, principalmente, a entrada de muitas multinacionais e investimentos pesados e contundentes de multinacionais aqui no país, principalmente na área de fertilizantes, na área de defensivos e também na área de infraestrutura e logística, que é um gargalo extremamente importante e preocupante para todos nós. Hoje, infelizmente, um dos grandes problemas que nós temos no grande agronegócio brasileiro, na grande máquina que é essa produção agropecuária do Brasil, são os gargalos logísticos. Tive que ouvir, pouco tempo atrás, lá no USDA americano, nossos principais concorrentes na venda de commodities, no mercado mundial, dizendo, o economista-chefe deles falando para mim o seguinte: vocês querem ser os grandes players mundiais em grãos, vocês não têm nem onde colocar a produção. E realmente não temos. O armazenamento, a estocagem da produção agrícola brasileira é o caminhão indo para o porto, é o caminhão indo para a cerealista, para a cooperativa. A gente não tem onde colocar pelo volume que a gente produz e falta um investimento muito contundente em relação à armazenagem, silos, um perfil diferente, como, por exemplo, ocorre nos Estados Unidos e na Europa, em que toda e qualquer propriedade tem lá uma armazenagem, até para que o produtor tenha também a tranquilidade e a certeza de que ele vai vender aquele produto no momento certo. Hoje a gente já produz com o produto vendido, sem saber quando que ele será escoado, mas principalmente sem saber o preço que ele vai estar na hora da entrega. Isso é um problema sério que não dá previsibilidade para os nossos produtores e para o setor é um ponto super complicado. Outro ponto que os investimentos estrangeiros têm sido muito bem-vindos e têm ajudado bastante é na fertirrigação, por exemplo. A possibilidade da gente ter mais previsibilidade na nossa produção, sabendo que a gente não vai depender única e exclusivamente da boa vontade do clima, de chover na hora certa, ou de parar de chover na hora certa, ou da gente ter aquela água tão necessária no momento certo para a nossa produção. E a fertirrigação hoje se tornando uma realidade em boa parte das fronteiras agrícolas do país. Conversava agora sobre Roraima com o senador Jucá, os grandes investimentos que estão ocorrendo lá. Você vai para aquela região do Luiz Eduardo, na Bahia, é pivô para todo lado, investimentos que o produtor brasileiro não tem a cultura de fazer, até porque é extremamente caro. E a gente precisa, efetivamente, de novas linhas e novos incentivos para poder investir dessa maneira. Por outro lado, a gente tem os investimentos, e aí entrando no tema um pouco mais polêmico, a possibilidade de compra de terra por estrangeiros. Esse é um tema que gera preocupação, apesar da legislação brasileira ser muito clara em relação às áreas de fronteira, em relação aos pontos que teriam risco para a soberania nacional, cumprimento mínimo de módulos, até 10% nacionalidade, 25% município. Então, tem vários critérios que são utilizados para evitar o domínio de terras produtivas por outras nacionalidades. E diversos projetos tramitando no Congresso Nacional, dos mais radicais e mais extremos até os mais plausíveis e compreensíveis, desde o que recalcula os módulos, um que já está avançado, passou no Senado, inclusive, que recalcula os módulos, bota a possibilidade de 15 módulos, mas mantém a limitação de investimentos, até os mais radicais que proíbem toda e qualquer participação do estrangeiro na compra de terras. Algo que evitaria e faria com que a gente não conseguisse ter esses investimentos tão contundentes, internacionais, de multinacionais, de grandes grupos econômicos que têm fomentado o desenvolvimento da nossa agropecuária. Não existe como a gente simplesmente fechar as portas e não deixar esses investimentos chegarem aqui. Então, para iniciar esse painel e para a gente começar esse debate, fica a apresentação desses dois aspectos: a necessidade desses investimentos financeiros extremamente contundentes, vindos do exterior, de fundos soberanos, de fundos internacionais e de grandes empresas para investir no nosso agro e fazer com que a gente vença esses gargalos logísticos, e também essa possibilidade da compra de terras aqui no país, que tem uma preocupação clara sobre a soberania nacional e que a gente precisa estar muito atento. Esses projetos tramitando dentro do Congresso Nacional, um tema extremamente polêmico. Mesmo se eu colocar dentro da FPA, por exemplo, essa discussão, vai dar divisão, porque tem realidades completamente distintas. O pessoal do Centro-Oeste tem uma visão, o pessoal do Sul tem outra, o pessoal do Norte outra visão, até pela ligação que tem, a proximidade que tem com fronteiras internacionais. Então, a gente precisa ter esse aspecto muito bem
estudado e esses temas muito bem debatidos para tomar qualquer tipo de decisão lá dentro do Congresso Nacional. Obrigado, gente. Obrigada, deputado.